Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina a minha alma, dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos, né? Eu vou estar fazendo a reflexão do estudo atual. Eu vou estar voltando nos anteriores que eu tenho que fazer, tá bom? Vocês desculpam um pouco a voz, né? Tô ainda recuperando a gripe e ainda falo de uma forma muito cansada, né? Tô recuperando ainda. Então, vamos lá. Esse é o estudo 21, o tema do volume 25, tá? Trecho 7, do dia 10 de novembro de 1928. Quem vive no querer divino tem seu mar, e encerrando tudo, conforme reza, murmura o céu, o sol e as estrelas. Bênçãos de Jesus, competência e festa de todos ao abençoar a pequena filha do divino querer. Então, depois de ter passado vários dias de privação do meu doce Jesus, meu pobre coração não podia mais, sentia o desfeito e recordava ao vivo suas tantas visitas, sua amável presença, sua beleza arrebatadora, a suavidade de sua voz, suas tantas belas lições. Eram tantas recordações que me magoavam, me destroçavam e me faziam suspirar, cansada como pobre peregrina de meu longo caminho, pela pátria celestial, e dizia em mim: tudo acabou, não ouço mais que um profundo silêncio, não vejo mais que um mar imenso que devo percorrer em deter-me jamais, para pedir em qualquer lugar e em todas as partes o reino da divina vontade. E cansada comecei a fazer meu habitual giro para seguir as suas ações. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me apertou entre seus braços para me dar força e me disse: minha filha, assim como o mar murmura continuamente, assim ouço em ti o mar do meu fiat divino. E tu, com a tua oração, forma o teu contínuo murmúrio no seu mar. E enquanto murmura, ora encerras o sol e murmura a luz. Ora encerras o céu, e à medida que murmura, encerra as estrelas. Ora encerras o vento, e murmura gemidos e gritos de amor. Ora encerras a terra, e murmura flores. Então no teu murmúrio, ora fazes correr luz, ora céu, ora estrelas, ora vento, e correm lamentos de amor, gemidos inenarráveis, de coração ferido, e gritos de delírios de amor não correspondido, e ora correm todas as flores criadas por mim. Oh, como é belo, meu, seu mar! Oh, como fica atrás o mar da terra, porque ele murmura, mas não encerra em seu murmúrio ao céu, ao sol, ao vento e a tudo, mas sim só aos peixes. Em troca, o mar de meu querer e o murmúrio de tua oração nele encerra todas as minhas obras, porque minha vontade divina, o céu, o sol, as estrelas, o mar e todo o resto tem tudo em si, como em seu próprio punho, e murmurando com sua oração nelas encontra todas. E assim como o mar, além de seu murmúrio contínuo, forma suas ondas altíssimas, assim também tu no mar de meu querer divino, além do murmúrio contínuo de tua oração, quando concentras principalmente tuas ânsias, teus suspiros, porque queres o reino de minha divina vontade, formas as ondas altíssimas de luz, de estrelas, de gemidos e de flores, como são belas estas ondas. E eu desde esse tabernáculo ouço teu murmúrio, o calor de tuas ondas, que vem e descarrega-se em meu mar. E como aqui no tabernáculo tenho meu mar, onde murmuro continuamente minhas orações, sentindo vir tuas ondas, o teu mar e o meu já é um só, e venha murmurar junto comigo, contigo. E neste tabernáculo não me sinto mais só, tenho minha agradável companhia e murmuramos juntos. E em nosso murmúrio se escuta fiat, fiat, fiat.
seja ela conhecida, restabelecida seu reino sobre a terra. Minha filha, viver em meu querer, rezar nele, é transportar o céu para a terra e a terra para o céu. Por isso, é nosso verdadeiro e total triunfo, nossa vitória, nossas conquistas divinas. Por isso, seja fiel e atenta. Depois disto, se dava a bênção com o Santíssimo Sacramento, o qual tenho bem neste último período da minha vida aqui abaixo. Depois disto, se dava a bênção com o Santíssimo Sacramento, a qual tenho o bem neste último período da minha vida aqui abaixo, que espero que termine quanto antes esse meu longo exílio, de recebê-la todos os dias, e meu amável Jesus, no ato em que se dava a bênção, se moveu meu interior e me disse: Minha filha, te abençoo, mas não estou contente em te abençoar, eu sozinho, por isso chamo a todos junto comigo, ao Pai, ao Espírito Santo, a toda a corte celestial, a fim de que se abençoe junto comigo a pequena filha de meu querer divino, onde reina minha vontade, céus e terra todos sentem uma força poderosa de unir-se comigo e de fazer o que faço eu, para concentrar sobre ela todos os bens que minha divina vontade contém. Por isso, enquanto vem que eu te abençoo, todos se põem a te abençoar. Eu sei que no céu há uma competição, uma espécie de festa, em abençoar aquela onde reina o meu querer. E eu, para fazê-la mais solene, chamo a todas as coisas criadas, a fim de que ninguém fique excluído, para que todos abençoem minha filha. Portanto, peço ao sol que te abençoe, a fim de que a luz que ele te dá, te dê, abençoando-te. Chama a água a abençoar-te, a fim de que, conforme a beberes, te abençoe. Chama o vento, a fim de que, quando soprar sobre, sopra abençoando-te. Em suma, chama a todos, e enquanto te bendizem, encontrando em ti a minha divina vontade, sente-se bem dizer desde dentro de ti, pela vontade de seu Criador. A força do meu querer divino chama a todos, une toda a família celestial e dá festa a todos, quando deve agir sobre a alma, onde reside e domina. Por isso, nessa minha prisão sacramental, tendo perto a minha prisioneira, sinto as alegrias que pode me dar a minha divina vontade no coração de nossa pequena filha. Portanto, minhas muitas dores são interrompidas quando devo abençoar-te. Quando descendo sacramentado em teu coração, quando desde este tabernáculo sinto-me olhado por ti, e eu te correspondo com meus olhares, pensando que devo fazer ou dar alguma coisa à nossa pequena recém-nascida de nosso querer. Ponho tudo a um lado, até minhas mesmas dores, e faço festa. Uau, que incrível! Porque minha vontade divina possui alegria sem números e festa perene. Por isso quero que também você se regozije junto comigo, e fazendo eco a minha bênção, abençoe-me no sol, na água, no vento, no ar que respira, no batimento que te pulsa no coração, e eu sentirei que em todas as coisas criadas você me bendiz. Uau, amém. Tão incrível, né? Incrível. Bonito demais esse trecho. E, bom, né? Vamos ver o que Jesus põe no coração para falar. Não veio muita coisa assim para comentar. Veio mais a simplicidade, né? Porque aqui Jesus fala que toda a criação festeja, né? A pequena filha da divina vontade. E você pode pensar assim, eu não vejo isso, né? Eu não vejo ninguém me festejando, né? Se eu passo na rua, um cachorro bravo vai me morder, né? Não vejo passarinho me festejando, não vejo o mar, nada disso me festejando, né? Na minha vida, assim, mal, nem as pessoas, né? Às vezes as pessoas também não me festejam nem um pouquinho, né? As pessoas me excluem, me ignoram, enfim, né? Vê até mais defeito em mim do que qualidade, né? E você pode pensar um monte de coisa assim, né? Mas não é esse glamour, sabe?
é simplicidade. É você saber que se toda a criação pudesse ter voz, ela vai te agradecer por você estar vivendo a divina vontade, porque esse é o princípio de tudo, que tudo foi criado para que tivesse esses filhos da divina vontade. E as coisas criadas, a glória delas, a utilidade delas é para servir a esses filhos. A alegria de Deus, né, quando ele fez cada coisa, foi para servir aos seus filhos, foi para os seus filhos usufruir disso e amá-lo através dessas coisas. Então você está amando a Deus através de tudo que ele te dá. Então essas coisas também são abençoadas e como que festejassem por você estar utilizando delas, porque ele não sente como se estivesse roubando de Deus, né? Porque você está usando aquilo sem pensar em Deus, sem agradecer a Deus, né? Mas você está usando aquilo com dignidade, né? Reconhecendo que é Deus quem deu, o bem que aquilo produz, o para quê daquele bem, entende? Então a criação é glorificada também, porque você está reconhecendo o Criador, mas tudo de uma forma simples, né? Sem você ficar imaginando, porque só das coisas já estar à disposição sua, ela já está ali, já é uma glória muito grande, né? Deus fazer uma água chegar até você, a sua casa, não faltar água, e essa água, e você beber essa água, e essa água, né, você sente na hora aquela sede, como é bom ir lá e beber uma água, e sentir aquilo aliviando a sua garganta, e te matando a sede, né? Que bênção que é, e você. Antes talvez você tomava distraidamente, sem agradecer, sem dar valor. Então você começa a dar valor às coisas, né? Então as coisas criadas não estão sendo furtadas por você, porque você começa a usar com dignidade, reconhecer o Criador, né? Mas sem glamour, sem ficar imaginando, né? Sem que as coisas tenham que ter um gosto diferente, uma aparência diferente para você. Não precisa que um passarinho tenha que pousar na sua janela, sabe? Para você, né? Só de você ouvir eles lá na árvore, no habitat deles, e tudo acontecendo naturalmente, você já vai perceber ali a divina vontade, a beleza de cada coisa no seu devido lugar. Você vai ver que, não mais como uma coisa comum, mas você vai ver como uma graça enorme de ter o sol ali, de ter a árvore, né? Que bênção, né? De ter os frutos, né? De saber, de reconhecer que tudo o que Deus fez é muito perfeito, muito bonito. Então, isso já é grande, isso já é grandeza, as coisas naturais como Deus dispôs, né? Então, a Luísa está aqui recordando os dias passados, né? Depois de ter passado, perdão, depois de ter passado vários dias de privação. Então, ela está passando vários dias de privação e está se sentindo desfeita, né? E estava recordando as visitas de Jesus, estava lembrando dos momentos que ele estava presente com ela, né? Aparecendo para ela. E as lições que ele estava dando para ela. E quando ela lembrava, ela falava, isso me magoava, né? Eu sentia mágoa de lembrar e cansada, mas aí olha que interessante. E dizia em mim, tudo acabou, não ouço mais que um profundo silêncio. Isso aqui não é tão interessante não, né? Essas reflexões aqui dela não. Mas olha aqui, e não vejo mais que um mar imenso que devo percorrer sem deter jamais. Isso é bonito. É aí que ela tem que ficar, né? Não só ficar na recordação sensível, mas ela tem um mar imenso para mergulhar. Então, é quem disse que acabou tudo por ela? Você está vendo um mar imenso que ela tem que percorrer sem deter jamais. Como que ela pode dizer que tudo acabou para ela, né? Então, só tem graça, só tem vida, só tem profundidade se Jesus aparecer. Então, mergulhar, fazer os giros, né? Pensar em tudo que Deus já falou para ela, nesse mar imenso que são os conhecimentos da divina vontade, isso não é bonito? Isso é perca de tempo? Só tem graça se Jesus vir e aparecer? Então, assim, é bem complicado, né? Então, assim, olha para você ver, tem tanta coisa para ela meditar, que ela não tem tempo para ficar amarga, recordando o passado, quando Jesus veio, ficar ali parada, presa naquela situação. Sei que tem tanta coisa para ver, né? Então,
Então é importante a gente pontuar isso, né? E não vejo mais que o mar imenso que devo percorrer sem deter jamais, tá vendo? Sem deter jamais. Para pedir em qualquer lugar, em todas as partes do reino da divina vontade. E isso é muito grande, porque ela tem que percorrer por tudo os atos, fazer os giros, né, em nome de todos. Então é um trabalho gigante, né? E cansada, comecei a fazer o meu habitual giro para seguir as suas ações. Então, isso é bonito, que mesmo cansada, ela, né, se coloca em obediência à vontade de Deus. E olha que interessante, Jesus se movendo dentro do interior dela, né? Ali ele se manifesta, porque ele não está longe, ele não abandonou. Aí ele vai falar com ela. Então ele não quer ficar falando das mágoas, ele não quer ficar. É verdade, Luísa, lembra daquelas nossas conversas familiares, tantas coisas que nós já, né, fizemos juntos. Como é bom todas as vezes que eu te encontrava, né? E a gente ali se acariciando, né? Você me consolando no meu sofrimento. Ah, que maravilha, vamos ficar nisso? Não. Na hora que ela se pôs a pensar na divina vontade, a continuar o trabalho dela, Jesus se manifesta. Porque é exatamente isso que ele quer. E aí ele vai falar mais da divina vontade, não desses pensamentos dela sobre a mágoa de que Jesus não vinha, nada disso, mas sobre a divina vontade, entendeu? Então ele vai falar, assim como uma murmura, né? Eu ouço em ti também o mal do meu filho. Então olha que bonito, né? E é muito mais. Aí ele vai estar explicando que vai falar daqui da natureza, vai falar do sol, que é com a luz dele, porque tudo que ele criou fala da vontade dele, entende? Mas uma linguagem muda, as coisas criadas não têm uma alma, não tem memória, inteligência e vontade, né? Para reconhecer, assim, para falar, se comunicar com Deus, né? Repetir, tipo, da mesma forma, né? Em palavra, narrar as obras de Deus, né? A criação não tem uma consciência, uma razão, né? As coisas criadas são irracionais. Então, elas não podem ter boca para falar, mente para pensar, memória para recordar, entende? Então, o que elas fazem ali já está nelas, um ato divino, mas é limitado. É dentro do que cada coisa criada fornece. Então, o mar tem uma finalidade, o sol tem uma finalidade, as plantas têm uma finalidade, os animais têm uma finalidade, né? Mas é muito diferente do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, né? O propósito para o qual o Senhor fez o homem, que é para ele habitar. Ele não vai habitar no sol, ele não vai habitar no ser inanimado. Ele quer habitar no ser humano. O propósito dele é habitar no ser humano. E dentro do ser humano repetir tudo isso é muito mais poderoso e é limitado o que o sol pode oferecer, né? O que no sol se pode alcançar. Mas o que o ser humano, porque o ser humano pode passar em todas essas obras e reconhecer e falar, é a divina vontade, é Deus que está agindo. Então ele pode dar nome, glória, louvor, né? Aquilo que a criação não pode. A criação é para servir o homem, para o homem amar a Deus de volta. E o ser humano foi feito para esse propósito, né? De não ele em si mesmo ama a Deus, assim como o sol em si mesmo não é nada, porque a força dele vem de Deus, né? Assim como as coisas criadas, o que mantém elas é Deus, e o bem que elas produzem é Deus que deu essa graça. No ser humano não é diferente. É Deus o ser humano, só que o ser humano ele tem memória, inteligência e vontade, para que ele possa estar consciente de comum acordo com Deus, de querer a vontade de Deus junto, de colaborar com o Criador, e Deus fazer através dele, mas ele também ter a parte dele consciente dessa ação de Deus, assistir Deus, apontar a Deus e poder dar nome para isso, falar. Ele está habitando no ser que tem boca, no ser que tem consciência, no ser que tem razão, no ser que pensa. Então é muito grande. E ele pode abraçar tudo, né? Ele fala que ele abraça tudo, porque
como você está vivendo a divina vontade, tudo isso é ato de Deus. Então, você reconhece que tudo vem de Deus, você abraça todo o ato de Deus, você ama tudo que Deus fez, concorda, aprecia, ama, né, contempla, abraça tudo. Então é como se você estivesse no ato que o sol está fazendo, é por causa de você que o sol está lá. É por causa da sua vida na divina vontade. Foi para que tivesse esses filhos, que vale a pena de todos os dias Deus manter o sol por causa dos filhos da divina vontade. O mar está murmurando lá e está conservando lá, e os peixinhos estão lá vivendo e se reproduzindo, e as espécies se multiplicando por causa desses filhos. E se Deus mantém constante a vida da criação, foi para que chegasse nesses filhos. Se Deus não destruiu o mundo e nada, e mantém as coisas, é por causa desses filhos. Então, por causa desses filhos, vale a pena que todos os dias o sol nasça, que o mar murmure e tenha muitos peixes e espécies. Vale a pena que as flores nasçam. Vale a pena tudo isso por causa desses filhos. É isso que está falando. É muito grande. É muito grande. E é tomar posse, sem escrúpulo, sem mimimi. Você achar, mas é besteira isso é uma soberba de alto grau. Eu, dizer isso, né? Esse é o plano de Deus. Não é você que faz nada, é Deus, é o plano de Deus, né? Tudo foi pensado para isso, é a finalidade de tudo, sabe? Quando você vê tudo que Deus criou, né? E a glória da criação foi para que o homem usufruísse disso, mas vivendo junto com Deus, na divina vontade. Então você é tipo o fim de tudo isso, a conclusão de tudo isso. É muito grande isso. Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui do trecho, né? Aí, aí vai falar, e assim como o mar, além de seu murmúrio contínuo, forma suas ondas altíssimas, assim também tudo do divino querer está formando suas ondas, que é muito maior que o mar, muito maior que o sol, muito maior que a criação, né? E ele vai falar, além do murmúrio contínuo de tua oração, quando consintas principalmente tuas ânsias, teus suspiros, porque queres o reino da divina vontade. Então, todo o sofrimento da privação, todas as ânsias, todo o suspiro, todo o desejo que a divina vontade reine, tudo isso são as ondas que ela manda, entende? Porque é como se a criação também pedisse isso, né? Ela também fala, o Senhor fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? Ela anseia por esse momento. Tudo foi feito para esse propósito, né? E então eles estão fazendo o papel deles lá na divina vontade, né? O sol está continuando mandando lá a sua luz, fazendo o seu papel dentro da ordem que foi criado. Mas qual a ordem do homem, né? Qual a postura do homem? O que o homem tem que concentrar nele? Entende? Então tem um propósito que o ser humano também. Então, a oração, a vida com Deus, o conhecimento de Deus, a contemplação da divina vontade. Você conhecer a divina vontade, né? Você falar dela, entende? Esse caminho com Deus, de conhecimento de Deus, de vida com Deus, é o seu posto, a sua finalidade. E o murmúrio que você vai mandar não é algo novo seu que você vai criar, você já está tudo feito por Deus, por Jesus. Mas você precisa reconhecer o que Jesus fez, assimilar a vida dele, aprender sobre ele, tomar posse das orações, das palavras da vida dele, receber essa vida, né? Deixar ela desenvolver na sua vida, tomar posse dessa vida dada por Jesus, tomar posse, né? Reconhecer. Então você vai falar dessa vida, o seu murmúrio é falar dessa vida, né? Então você também tem uma ordem do qual você também tem que doar. Do mesmo modo que o mar está lá fazendo seu papel, né? Cada coisa criada está fazendo seu papel. Você, ser humano, também é chamado a isso, né? Então, com toda a sua vida, com tudo que se passa com você, sentimentos, Ruth, sim, problemas, Ruth, sim, dificuldades, sim, tudo serve como reparação, sim, toda a sua vida, né? Tudo em direção
a querer o maior, o principal, que é o reino da divina vontade. Então, formar essas ondas também, né? Que mais que eu posso falar? Aí vai falar que Jesus aqui na Terra, ele continua no tabernáculo, né, na hóstia. E tem também lá o seu mar, o seu murmúrio contínuo, porque lá está concentrada toda a vida dele, e ali está ele, que tem a vida divina para cada ser humano, e o ser humano precisa tomar posse dessa vida. E ele também manda os seus gemidos, desejos, ânsias de encontrar o ser humano, porque o propósito dele na comunhão é viver no homem, é dar essa vida divina para o homem, é estar dentro do homem. Então ele fica nesse estado, mas quando aí ele vai falar que quando tem a Luísa, ele não se sente mais só nesse murmúrio, porque ela fica assim, mas eu tô presa na terra, né? Eu tô nessa pátria celestial aqui, ó, eu tô aqui nessa terra, né? Como que ela fala? Nesse exílio, sofrendo, privada, mas ele também tá lá no tabernáculo, Jesus está no tabernáculo. Então ele faz, então ele fala, eu mando meu murmúrio daqui, você manda daí o seu, né? E agora juntos, não estou mais sozinho, eu tenho uma outra alma. Então é isso que ele vai falar com ela. Vai falar que o teu mar e o meu é um só. E vem morar junto comigo. Nesse tabernáculo não sinto mais só. Tenho minha agradável companhia e murmuramos juntos. Tá vendo? Então, na divina vontade, o que que tá falando lá no sacrário? Jesus lá. Fiat, 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 fiat. Seja ele conhecido, estabelecido o seu reino. É isso que ele deseja. Amém? Aí vai falar, minha filha, viver em meu querer, rezar nele, é transportar o céu para a terra e a terra para o céu. Então, não tem obstáculo. O que você faz, abraça o céu, chega ao céu e o céu para a terra também. Não tem obstáculos nenhum. Por isso é nosso verdadeiro e total triunfo, nossa vitória, nossa conquista divina. Por isso seja fiel e atenta. Então, é a vida de céu já aqui na terra. Você não tem a visão beatífica, né? Mas você vê aqui na terra, contempla a divina vontade. E você não tem obstáculos, você não sente assim que tem portas fechadas, né? Sua oração sobe ao céu, porque é uma oração feita na divina vontade e abraça todos que estão no céu. Então, da terra já vai para o céu os bem-aventurados. É mais glória ainda lá para eles, mais conhecimentos para eles, tudo que você aprende aqui. E também do céu para a terra, os bens que são os conhecimentos, né? Acessar esses conhecimentos de Deus. Né? Então, assim, nada, não tem barreira, não tem. É, não vai ser estranho o céu para você, o bilhete do céu. Quanto mais você viver na divina vontade aqui na terra e conhecer a Deus, não vai ser estranho o céu para você, porque o céu é a mesma coisa, né? É contemplar a Deus, é continuar conversando com as pessoas sobre a divina vontade, é continuar mandando luz um para o outro, é continuar aprendendo. E não é o que você faz aqui quando você está estudando, meditando, entendeu? Não é diferente. Então, Deus não espera você chegar lá para sentir esse triunfo, já está recebendo, né? Porque essa é a finalidade, esse é o fim, né? É o propósito. Vai continuar ainda mais no céu, aquilo que já está acontecendo aqui. Então, não fica esperando uma coisa de outro mundo ainda. É mais, é claro que a sua alma é uma dimensão é muito maior de entendimento de tudo. Aqui no corpo a gente é limitado no corpo, né? A Luísa fala isso, que quando ela saía do corpo, a alma dela compreendia um monte de coisa. No corpo tinha limitação. Tem limitação, faz parte, né? Mas não é assim, a vida. Tem um trecho também do Livro do Céu que fala que é a correspondência que com Deus lá no céu é como é aqui na terra. Então a forma com que você se relaciona com ele aqui vai ser no céu, entendeu? Então é muito grande. Claro que a visão beatífica a gente não tem, a visão de Deus. E isso é uma coisa que a gente não tem dimensão do quanto que isso é grandioso. Mas você já está contemplando ele pela palavra, né? Você já está tocando ele pelas verdades.
Você já toca no interior de Deus aqui, porque lá no céu é tocar no interior de Deus também, e continuar conhecendo Ele. Então é muito grande isso. Então, esse conhecimento, você não fica só esperando lá, para a pátria celestial. Ele já está acessível para você. É muito grande, gente. Muito grande. Então, aí depois disso se dava a bênção, né, com o Santíssimo Sacramento, o qual tem o bem, né, dela estar recebendo essa bênção. E aí vai falar, te abençoo, mas não estou contente em te abençoar eu sozinho, por isso chama todos junto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, muito bonito, né? Porque tá falando que onde reina a minha divina vontade, céus e terra todos sentem uma força poderosa em unir-se comigo e de fazer o que faço eu, para concentrar tudo, ela, todos os bens que minha divina vontade contém. Então, assim, não fica vendo de um jeito assim, você é abençoado porque você vai se sentir abençoado pelo sol, né? Aquele sol é uma bênção de Deus. A água que você está tomando é uma bênção de Deus. A criação está junto ali te abençoando, você está sendo abençoada, né? A água que você toma um banho, é uma bênção de Deus. Entendeu? A comida que você tem para preparar para sua família é uma bênção de Deus, né? Então você não vê a criação mais da mesma forma, porque você reconhece a divina vontade em tudo, esses bens de Deus, né? E você se vê uma pessoa abençoada, amada por Deus, em todos os lugares que você vai. E você se sente amada também pela criação, muito amada. Mas ela sendo o que ela é, tá? Na ordem natural dela, tá? Então, se você andar na rua e um cachorro bravo latir pra você, não tem maldade. Não tem uma coisa que você falar assim, nossa, Deus tinha que me abençoar, me proteger. O cachorro latiu pra mim. Não, você vai ver a bênção de Deus vendo as coisas na ordem, né? O instinto natural do animal, territorial, protetor, né? E que, né, você sabe, uma ordem, não posso me aproximar muito desse tipo de cachorro, né? Mas assim, não tem maldade. E tudo você já vai ver que tudo já está funcionando em perfeita ordem, né? Você não vai ver como uma coisa ruim, né? Mas você vai ver o bem de tudo e você vai se sentir abençoada por poder ter essa visão, né? Por poder entender isso, por poder ter a graça de se for um passeio num lugar e ver um lugar muito bonito e você se sente assim abençoada por estar ali, né? E a criação tá junto com você naquele momento, você tá fazendo festa, né? Você não tá sozinha, né? Então é um momento maravilhoso, né? Assim, então, porque tudo foi feito para esses filhos, tudo foi feito para isso, e nos céus bem-aventurados também tá tudo feliz, né? Porque a sua vida é bênção para eles também, é um maravilhoso, tudo que você tá entendendo é luz para eles, né? Então assim, eu sei que no céu é uma competição, uma espécie de festa em abençoar aquela onde reina o meu querer. Então todo mundo tá dizendo para você, continua, persevera, é isso aí, esse é o caminho. Se você voltar atrás, você vai ser burro. Eu faria de tudo pra estar no seu lugar. Se você dá pra trás, você é muito besta. Você tá jogando fora, né? A nossa vida, os nossos sacrifícios na terra, quando a gente tava aqui, foi para chegar a esse momento. É, o que Deus fez através da nossa vida foi para ter você. Então, se você dá as costas agora, você tá dando as costas para todo mundo. Você tá traindo toda a família humana, você tá traindo toda a natureza, você tá traindo tudo. É, você tá sendo uma ovelha desgarrada, um filho pródigo, daqueles mais obstinados, mais sem vergonha que existe, né? Então eles vão estar falando isso pra você. Você acha que não vai? Vão tudo rir da sua cara, você vai ser a chacota da criação. É, porque você tá jogando fora, né? Um bem enorme. Você não tem ideia, né? Então é muito sério. Então é muito grande o que tá falando aqui, né? Então você está sendo abençoado com o vento que está te soprando, com a água que você está bebendo. Você está sendo abençoado. Ele está falando isso aqui, ó. Chama a água a te abençoar. A fim de que conforme a beber, ele te abençoe. Então você está sendo abençoada quando você está tomando uma água. Você está sendo abençoada pelo vento que está batendo no seu rosto.
Você tá sendo abençoada de todas as formas. É benção, benção, benção. Ou seja, amor de Deus constante. Encontrando em ti a minha vida divina, sente-se bem dizer, deixe dentro de ti pela vontade de seu Criador. Então a criação é glorificada, né? Porque ela foi feita para isso, né? Então, assim, tá acontecendo a finalidade. Olha, ela abençoa todo mundo, tá? Mas falta o reconhecimento da criatura, o conhecimento da divina vontade e ela tá vivendo a divina vontade também, né? Porque a finalidade foi essa, ter tudo criado para servir os filhos da divina vontade, que é o plano original de Deus, né? Então, assim, é muito sério. Então é uma família só, né? Que tá dizendo aqui é muito bonito. Então, então une toda a família celestial e dá a festa a todos quando deve agir sobre a alma onde reside e domina. Por isso, nessa minha prisão sacramental, tendo perto a minha prisioneira, sinto as alegrias que pode me dar minha divina vontade no coração de nossa pequena filha. E tu tá vivendo de novo na nossa humanidade, experimentando isso, né? Portanto, minhas muitas dores são interrompidas. Então, ele até esquece as ofensas dos outros. Você tá até esquecendo o estado dele de prisioneiro lá, porque tem alguém na Terra, na humanidade, que ele possa se regozijar, né? Que tenha espaço para ele e que possa ver através dos olhos dessa pessoa, ouvir através dos ouvidos dela, sentir através do coração dele. Então, ele até esquece do sofrimento, né? Porque tem um lugar para repousar. É muito grande isso. Então, quando desde esse tabernáculo sinto-me olhado por ti e eu te correspondo com meus olhares pensando o que devo fazer, ou dar alguma coisa à nossa pequena recém-nascida de nosso querer. Põe tudo de lado, até as minhas mesmas dores. Então, até os problemas dele parece que ele esquece para investir na sua alma, para concentrar mais formação, mais entendimento, mais luz para você. Entendeu? É grande, né? É grande isso. Porque minha vontade divina possui alegria sem número e festa perene. Por isso, quero que também você se regozije junto comigo. Então, para não ficar naquela amargura, naquela tristeza, naquelas lembranças, porque ele tá falando, eu também no sacrário não tô assim, ai, ninguém veio me ver, quanto tempo que eu tô vindo até você, né? E a divina vontade me distrai das dores, né? A divina vontade me dá tanto trabalho, né? Tanta festa. Então é para ela ficar na mesma alegria, né? E fazendo eco a minha bênção, abençoa-me no sol. E olha que interessante, de nós abençoamos Jesus também, né? Por isso quero que também você se regozije junto comigo e fazendo eco a minha bênção. Abençoa-me no sol, na água, no vento. Porque aí você vai bendizer a Deus, né? Bendito seja Deus por todo esse amor, né? E de volta, porque aquela bênção chegou até você, você reconhece o amor dele e você abençoa ele de volta, né? Louvando e agradecendo ele, porque foi tudo mérito de Jesus, tá? É, é tudo graça dele. Você ter água, você ter tudo isso, né? Então, o ar para respirar, tudo, né? Os batimentos do seu coração, tudo. Então, eu sentirei que em todas as coisas criadas você me bendiz. Então assim, você não tem, se você ficar chorando, magoada pelos problemas, como é que você vai bendizer a Deus? Como é que você vai ter tempo para ver a luz? Você ficar nas trevas ali, né? Contemplando as trevas, os problemas. Como é que você vai perceber? E tanta coisa você tem para agradecer. Precisa ter esse ato de gratidão, tá? Que é o ato completo, tá? É, Deus envia para você um bem. Você tomou uma água, tá? Você recebe aquela água com amor, reconhecendo que é Deus que te deu, ok? E você agradece, ato completo, né? Você agradece a Deus, bendiz a Deus por aquela água em nome de todas as pessoas que também estão bebendo água. Então, assim, às vezes você não fala, mas você tem consciência disso, mas é muito importante agradecer, não esquecer disso, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Fiat. Deus abençoe.